Olá, boa noite. O É Notícia hoje faz um balanço do emocionante primeiro turno das eleições de 2018, tenta apontar caminhos para o segundo turno, mais ideologicamente polarizado da história recente. Fernando Haddad na esquerda, Jair Bolsonaro na extrema-direita. Para isso, recebemos hoje dois convidados excepcionalmente, o cientista político Aldo Fornazieri, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP, e o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Sejam muito bem-vindos. É um prazer receber os dois novamente aqui no É Notícia, porque vocês já participaram muitas vezes desse programa. Mas hoje acho que tem um gostinho especial, né? O dia pós-eleição, pós-primeiro turno, muitas reflexões para a gente fazer. Eu queria começar pelo senhor, professor Aldo. O que ficou de ontem, de toda essa apuração dos resultados, muitas reviravoltas, essa onda conservadora que varreu o país no primeiro turno? O que ficou de mais forte para o senhor, de mais emblemático dessa eleição? Bom, em primeiro lugar, o gosto pode ser amargo também, né? Bom, eu acho que o que ficou foi uma varredura do sistema tradicional da política brasileira. Por exemplo, um dos pilares da pós-democratização era o PSDB, e o PSDB foi praticamente esmagado e quase que ele virou um partido pequeno, um partido nanico. Acho que é a 9ª ou 10ª bancada da Câmara, né? Uma Exatamente, coisa assim. a 10ª bancada, com 29 deputados. Ficou uma fragmentação muito grande no Congresso, quer dizer, de 25 partidos fomos para 30 partidos na Câmara e de 15 partidos fomos para 20 partidos no Senado. Quer dizer, isso demonstra a dificuldade que o presidente eleito, seja ele Haddad ou seja Bolsonaro, terá para governar. Eu fiz mais ou menos um cálculo aproximado e o que se viu mais ou menos que a centro-esquerda, incluindo o PSOL, tem cerca de 150 deputados, o Centrão tem 163, 164, o PSDB 29 e o PMDB, que eu tirei do Centrão, tem 34. E o resto é de partidos nanicos. Então, o presidente vai ter que fazer uma engenharia institucional muito grande para garantir a governabilidade. Evidentemente que parece que a inclinação conservadora e de direita que o próprio Congresso assumiu poderia favorecer, nesses termos, uma governabilidade melhor para o Bolsonaro. Mas ele não terá vida fácil, sabendo a natureza conservadora e fisiológica dos partidos políticos. Agora, Cláudio, chamou muita atenção também a votação expressiva que teve o PSL, que era um partido nanico, uma legenda de aluguel. Até há pouco tempo tinha 1 deputado, depois teve a adesão de mais alguns, foi para 8 deputados, né, quando o Bolsonaro migrou para o partido e anunciou sua candidatura à presidência pelo PSL e elegeu 52 deputados. É a 2ª maior bancada, só perde para a do PT, que tem 55 ou 56. Né? Só para acrescentar, claro. Cláudio, nesse cálculo que eu fiz, a extrema-direita teria em torno de 60 deputados. Contando todo o PSL, né? Contando todo o PSL. Também? Quem mais o senhor colocou na extrema-direita? Coloquei o PSL, o PSC e o Partido Novo. E o Partido Novo o senhor também colocou de extrema-direita? Coloquei como extrema-direita. Os 8, né, do Embora Partido Novo. se diga liberal, eu acho que é de extrema-direita. Eu concordo com a avaliação que o Aldo faz aqui. Né? Acho que é um congresso que vai tornar a vida do presidente muito trabalhosa, para dizer o mínimo, seja ele qual for. Inclusive porque com essa fragmentação toda, você organizar a coalizão, distribuir os espaços de poder dentro do governo, porque ninguém se iluda, coalizão é isso. Mas o Bolsonaro vem dizendo que não vai fazer isso, que não vai distribuir, que vai acabar com esse velho toma lá da cá, da velha política, que não vai distribuir cargos nem benefícios com base em critério político. Pois é, veja... Você acredita nisso ou é inviável? A matemática política, a lógica política brasileira não deixa espaço para isso? Então, eu acho o seguinte, se é para governar dentro dos marcos da democracia, é muito difícil não compor dessa maneira. Por que isso? Porque o poder legislativo, o nome já diz, é um poder. Ele tem, portanto, capacidade de confrontar o poder executivo. Né? Veja que nós tivemos recentemente o impeachment da presidente da República. E duas denúncias do presidente Temer, né? Exato. As 2 denúncias o Congresso segurou, mas a Câmara dos Deputados especificamente. Mas a que preço, né? Pois é. E no caso da presidente Dilma, sofreu um impeachment. Ou seja, achar que o Congresso pode ser simplesmente desconsiderado ou que o Congresso vai apreciar as propostas de um presidente que não dialogue com ele em nome dos belos olhos do presidente ou em nome da qualidade das propostas ou com base na popularidade do presidente, isso é uma ilusão. De 2 uma, ou o presidente se compõe, ou de 3 uma, vamos dizer. Ou ele se compõe, ou ele gera um impasse
e esse impasse pode culminar, inclusive, com a sua deposição, como acabou acontecendo no impeachment, ou ele atropela o Congresso. Né? Não tem muita escapatória que não seja essa. Então, veja, distribuir cargos numa composição de governo para compor uma maioria no Congresso não significa necessariamente você dilapidar a máquina. Agora, imaginar que você não vai ter participação desses partidos em ministérios, em posições de alta direção, isso não faz sentido, não é no Brasil. Isso não faz sentido em qualquer democracia na face da Terra. Se nós formos aos países escandinavos, que são um exemplo de civilidade, quando você monta uma coalizão, e são países que têm sistemas multipartidários, que requerem também a montagem de coalizão, é óbvio que se distribui cargo no governo. Distribuir cargo não significa distribuir, evidentemente, o cargo da secretária, né, o cargo do contínuo. Não é disso que se trata. Mas significa, na realidade, você ter ministros dos partidos que os representam, que levam adiante sua plataforma, de ter pessoas nos cargos de decisão política que sejam pessoas pertencentes aos partidos. Isso não tem nenhuma implicação necessária de corrupção. Só vai ter se o sistema tiver um problema de corrupção que lhe seja peculiar, que seja característico desse sistema. E aí não é só porque você distribui o cargo que vai acontecer isso. Então, quando o Bolsonaro diz que não vai fazer nenhum tipo de distribuição de cargos, se for nesse patamar que ele está falando, eu só vejo as outras duas alternativas, ou o impasse ou o atropelo do Congresso. Se for um impasse, o governo não conclui, não governa, não implementa as coisas. Se for o atropelo, aí a democracia que se vê sob risco. É interessante porque a gente já está assumindo aqui que o Bolsonaro vai ser presidente da República. Tamanha foi a votação e a expressão da votação dele ontem, né? 46% dos votos no primeiro turno, quase chegou ali no comecinho, parecia que ele podia vencer já no primeiro turno, né? A abertura das urnas, ele chegou a ter 49%. Então, eu acho que o Haddad não levantou alguma questão de não se compor com o Congresso, né? Ele também não teria vida fácil nessa composição, porque é o que o professor Aldo apontou, né? Você tem um Congresso claramente mais conservador do que o anterior. Agora, uma coisa interessante, a gente está falando muito no Congresso, porque eu acho que talvez tenha sido a eleição, acho que todo mundo já estava se preparando para uma eleição muito expressiva do Bolsonaro, mas eu acho que a gente não estava preparado para uma renovação tão grande no Congresso, até porque toda a lógica até agora, né, nos permitia dizer, e todos os analistas políticos e os próprios políticos apontavam nessa direção, de que com o fundo eleitoral haveria uma taxa muito pequena de renovação. Eu acho que em 2014, há 4 anos, deve ter sido mais ou menos em torno de 28%, dessa vez foi 53%, quer dizer, houve uma renovação muito maior. Surpreendente a votação do PSL, né, que ganhou de lavado 52 deputados, muito expressiva também. O que tem nessa renovação? Como é que vai ficar a cara desse Congresso? Eu sei que o senhor distribuiu, mas se a gente puder amarrar alguns conceitos nesse novo Congresso. Em primeiro lugar, eu acho que essa eleição ela estabeleceu um novo paradigma eleitoral. Eu penso que esse paradigma ele reflete mais ou menos a seguinte situação. Os políticos analógicos estão ficando para trás e os políticos digitais estão entrando na jogada. Quer dizer, isso não entra no mérito se é melhor ou pior, mas o político palanqueiro de discurso, de comício, de TV, eu acho que a TV perdeu um poder relativo muito significativo, né? E porque vamos ver a Joyce, que é uma deputada conservadora que se elegeu... Joyce Hasselmann, né? Que se elegeu aqui em São Paulo, ela se construiu nas redes sociais. O Kataguiri também já era vereador aqui, se construiu nas redes sociais. Não, o Kataguiri não. O Holliday já era. Mas ele atuava na política junto do... Exatamente, com o MBL, mas eles se né, construíram no MBL via pelas redes sociais, exatamente. Então, esse tipo de político parece que ele vem para ficar. Quer dizer, o próprio uso das redes sociais que o Bolsonaro fez. E uma outra coisa assim, que é absolutamente espantosa, por isso que não dá para fazer um juízo moral sobre isso, é que o Bolsonaro adotou uma tática que é conhecida na extrema-direita mundial como guerra política. E na guerra vale a força e a fraude. E nesse sentido, a fraude foi usada amplamente via chamadas fake news, que é transformar a verdade em mentiras e as mentiras em verdades. E aí você constitui um núcleo de devotos em torno do chamado mito, que ele não faz considerações nem de ordem moral e nem de ordem racional. Quer dizer, segue o líder implacavelmente, independentemente do que ele faça e do que ele afirma. É uma devoção, um fanatismo, exatamente, são devotos e
e não, digamos assim, eleitores racionais ou até mesmo passionais e assim por diante. A gente pode comparar ao que o Lula significava, não, o bolsomito, ao mito que o Lula também significou durante Eu acho que é diferente. O Lula, ele funcionava muito mais como um líder carismático e o carisma que também provocava, de certa forma, uma fé, mas era em torno de uma figura mítica com um caráter diferente. O mito Bolsonaro, ele tem características completamente diferentes, quer dizer, ele é muito mais próximo do líder fascista ou nazista tradicional do que do líder popular no sentido populista da América Latina. Latino-americano. Eu vi uma interpretação muito interessante de uma psicanalista comparando justamente as duas figuras, né? E tornando as duas figuras muito próximas da figura do pai. Só que são pais diferentes, né? Enquanto o Lula é aquele pai, segundo essa análise que ela faz, o pai meigo, até com certa fragilidade, se aproximando inclusive da figura feminina, o Bolsonaro é aquele pai másculo, fálico, né, para usar a expressão inclusive da psicanálise, que é um grande pai punidor, muitas vezes, só que ao mesmo tempo protetor pela violência e não necessariamente pelo acalento. Essa é uma diferença que acho que aparece nesses dois casos. Daí o Bolsonaro se encaixar muito mais dentro dessa figura do líder fascista, né, como foi o Mussolini, como foi o próprio Hitler, né, que tem esse perfil, ou até eu diria na América Latina do que foi o Hugo Chávez. Me parece que é uma liderança também com esse perfil, né, de um anjo exterminador, do que desse outro tipo que é meio... Não que o Bolsonaro também não tenha o lado bonachão, também tem, né, essa coisa meio debochada. O Lula também tem, só que ao mesmo tempo tem aquela coisa um pouco sentimental que mais dá um carinhosa, outro tipo... né, que se aproxima, mais falante. Exato, dá um outro tipo de tonalidade, né? E o Lula mesmo foi chamado, em comparação ao próprio Vargas, de pai dos pobres recentemente. Havia quem usasse essa expressão para ele. É um outro tipo de pegada. Esse aqui é um pai que vai garantir o quê, basicamente? Segurança e moral sexual. É esse o ponto. Né? Quer dizer, vai exterminar os bandidos e vai, ao mesmo tempo, botar os pervertidos no seu devido lugar. É muito distinto. Essas observações de vocês me suscitam várias questões, então vou tentar lembrar de todas. Primeiro, é o ocaso do Lula, porque ele já tinha tido essa primeira, né, morte jurídica, foi para a cadeia, está na prisão. Agora, significa a morte política dele ou então do legado dele? Eu acho que a morte do legado não, mas enquanto um líder quer dizer que vai ter um papel ativo em termos de eleições, eu acho que o Lula está fora do jogo nesse sentido. Agora ele pode influenciar. O legado dele eu acho que é um legado muito forte, que vai perdurar por muito tempo e ele vai ser lembrado como talvez o único presidente que nos últimos tempos fez algumas coisas pelos pobres. Então o lulismo nesse sentido, ele vai sobreviver, eu acho que por muito tempo. E o Lula, do meu ponto de vista, ele vai ser um líder inquestionável na história. Como Getúlio sobreviveu, talvez né? Como uma então... exatamente. Quer dizer, até como um mito, no certo sentido, exatamente, né? Como mito e também como mito, até porque ele foi atingido por uma tragédia. Então, isso reforça a figura mítica dele. Por que ele foi atingido por uma tragédia? Porque há o sentimento de que ele foi condenado injustamente. E provavelmente o PT vai tentar reforçar essa ideia de que ele foi condenado injustamente. A própria intelectualidade de esquerda que está nas universidades está reforçando essa ideia. Então, ele vai sobreviver como esse mito. Agora, como uma figura que vai intervir diretamente na eleição, ele está fora, porque provavelmente vai ficar mais alguns anos na cadeia e quando ele sair da cadeia não terá mais condições de concorrer. Aliás, nesse sentido que o Aldo lembrou assim, do mito grego, né, que só se torna mito quando há uma tragédia. Como no caso de Getúlio, né? Como no caso de Getúlio, com o suicídio, né? É curioso que Bolsonaro teve um grande benefício nessa eleição, eleitoralmente, politicamente falando, não evidentemente do ponto de vista pessoal, corporal, que foi a facada. A facada foi a tragédia para ele, ocorreu no meio do processo eleitoral. Antes ele era chamado de mito pelos seus seguidores, talvez num sentido muito mais próximo daquele do mito futebolístico, né? Quando se refere ao Rogério Ceni como mito, ou algum outro jogador como mito, há uma coisa meio adolescente nesse uso do termo, mas com a facada, com a vitimização, isso realmente ganhou corpo. E aí, embora nos primeiros dias, os próprios institutos de pesquisa, quando fizeram as pesquisas em seguida, não identificavam muito claramente um ganho para ele a partir dali, mas todo o processo que se segue,
a sua via crucis no hospital, as visitas, os filmes, as declarações do hospital com aquela voz pastosa, com um monte de sondas para tudo quanto é lado, a foto com o peito cortado, tudo isso vai construindo esse novo mito. E é por isso que ele chega tão forte na eleição. Agora, voltando para o Lula, porque acho que a pergunta no fim era essa, não dá nunca para a gente asseverar as coisas categoricamente, né? Porque a gente toda hora é pego de surpresa, mas até onde a vista alcança, alguém que já foi condenado por um crime, que vai ser alvo de mais processos, né? E os outros, talvez mais consistentes do ponto de vista judicial do que esse primeiro que levou à condenação. Vai ser muito difícil para ele, efetivamente, voltar à atividade política depois disso. E até nesse ambiente, né, possivelmente aprovar uma revisão da prisão após segunda instância em março, se o Dias Toffoli voltar a pautar de fato esse tema, imagino que vai ser muito difícil nesse clima, principalmente no governo Bolsonaro, antever algum tipo de progressão de regime ou prisão domiciliar para o Lula, ou qualquer flexibilização ou relaxamento da pena de prisão. Porque vai ser o governo do endurecimento das penas, né? Não, e depois eu acho assim que tem que atentar para um outro problema que surgiu recentemente no Brasil, eu tenho chamado a atenção para ele. O Brasil está vivendo sob uma tutela judicial militar. E essa tutela judicial militar, eu acho que ela se reforçou no último mês e ela vai se reforçar ainda mais num eventual governo Bolsonaro e até num governo Haddad. Quer dizer, os militares, o alto comando do Exército decidiu que vai tutelar um eventual governo Bolsonaro e vai conter um eventual governo Haddad. E se fez uma aliança, por exemplo, quando o Vilas Boas Correia se manifestou ali durante o julgamento do habeas corpus do Lula, deu uma entrevista ali novamente depois de um julgamento do Lula no STF. As entrevistas que ele deu, o próprio fato do Dias Toffoli se dirigir ao Vilas Boas Correia, que é o comandante do Exército, e pedir um assessor militar, que foi designado um general, quer dizer, mostra que há uma aliança entre o Supremo Tribunal Federal e o alto comando do Exército. Então, o alto comando do Exército, pelo que eu andei sondando, investigando e assim por diante, ele veta qualquer saída do Lula na cadeia, ao menos nos próximos tempos. E que participação esse alto comando do Exército teria num eventual governo Bolsonaro? Bom, eu acho que é de tutela. Em que sentido que é de tutela? Em primeiro lugar, eles vão provavelmente colocar o general Augusto Heleno, que é uma figura que tem credibilidade ali no alto comando, e outros generais. Eles têm um temor em relação ao Mourão, que ele tem pouca credibilidade junto ao Exército, e também o Bolsonaro sempre foi uma figura controversa dentro do Exército. Até pela forma como saiu, exatamente, né? Mas até o alto comando demorou para apoiá-lo, teve que ser convencido pelo Augusto Heleno. Ele está sendo aceito. Então, o que eles dizem? Nós não queremos uma quebra da ordem institucional. Quer dizer, independentemente... Agora, veja o seguinte, o que é uma quebra da ordem institucional? Não querem um golpe, um desvio significativo da democracia, se bem que eu acho que não tem democracia no Brasil, por vários motivos que não vem ao caso aqui discutir, mas eu acho que eles vão manter o parâmetro de um governo duro, de um governo que vai atacar direitos sociais e direitos civis. Isso eles podem permitir, mas não vão permitir, por exemplo, uma quebra da ordem eleitoral, uma desobediência do Supremo Tribunal Federal e assim por diante. Vai ser uma democracia relativizada, como uma se houvesse um rebaixamento e tutelada pelo Exército e pelo STF. Ou talvez você acredita numa ameaça à democracia, Cláudio? Porque essa foi uma questão muito colocada para os dois lados, na verdade, né? Tanto para o Fernando Haddad quanto para o Bolsonaro. Eu acredito mais no caso do Bolsonaro do que no caso do Fernando Haddad. Por quê? Né? Por conta das posições de cada um dos dois. Né? Enquanto o Bolsonaro já verbalizou por diversas vezes o seu desapreço pela democracia, pelos direitos individuais, pelas liberdades, o Haddad não tem essa mesma postura. Né? Então, acho que do ponto de vista das preferências dos dois candidatos, há uma situação muito diferente. Agora, no que se refere a isso que o Aldo apontou, e é interessante o que ele aponta, a gente já tem realmente uma presença muito mais
avançada dos militares na política neste momento no Brasil do que vinha tendo em todo o processo de democratização. Com essas manifestações públicas... Isso veio de 2 anos para cá, né? Porque é uma coisa que foi crescendo no governo Temer, né? A gente viu em muitas manifestações, até o ministro da Defesa, na intervenção na segurança pública no Rio, o ministro da Defesa, o coronel Joaquim Silva e Luna, sempre foi um civil, né? E agora, desde que o ministério foi criado, no governo Fernando Henrique Cardoso, de repente, vira um militar, ele é efetivado no cargo. Provavelmente o futuro ministro da Segurança Pública também vai ser um militar. É muito provável. Enfim, essa presença e esse protagonismo... Até porque os pensadores, né, da equipe do Bolsonaro, alguns são militares, né? Quando você pensa na área de transportes, infraestrutura, a gente sabe que é um militar planejamento, é um militar... porque eles têm uma a gente pode até imaginar, talvez, super ministérios. Inclusive porque eles têm, de fato, uma boa formação. Sim, né? No ITA, engenharia... Sim, passam ou pelas próprias escolas militares, né? E acho que é por isso que ele foi se valer desses indivíduos. Agora, essa presença muito ostensiva dos militares na política é realmente uma questão problemática do ponto de vista da democracia, porque nenhuma democracia propriamente dita no mundo funciona com presença militar dessa maneira. E daí, consequentemente, tê-los ali já é um problema de legitimidade, porque, afinal de contas, se eles não têm voto, se eles não têm representatividade popular, ainda que setores da sociedade possam simpatizar com a presença deles. Mas e se eles forem escolhidos legitimamente pelo presidente, por exemplo, para ocupar cargos-chave ou ministérios? Isso é uma possibilidade. Isso não me parece em si um problema, né? O problema é estranho, claro, quando você tem um governo muito predominantemente de composição militar em democracia. É estranho. Agora, não é um problema em si mesmo. Assim como mesmo ter um candidato que tem uma carreira militar, também não é um problema. Você já teve a própria, no caso dos Estados Unidos, o Eisenhower, por exemplo, que sai da condição militar e chega à disputa presidencial. Você pode ter militares na reserva, como recentemente o McCain, né, que tinha esse mesmo perfil. O John McCain, na verdade. Né? Você faleceu. Veja, isso não é um problema necessariamente. O problema é quando você entende que os militares, inclusive na ativa, ficam palpitando. Como é um problema quando os juízes na ativa ficam palpitando ou ficam interferindo no processo. Eu acho que essas foram forças muito presentes, né, em todo o processo eleitoral. Ou quando um comandante do Exército faz pressão sobre os juízes. Sobre os juízes. Quer dizer, é um problema, do meu ponto de vista, gravíssimo e mostra esse tipo de interferência indevida de quem tem arma contra quem está desarmado. E é interessante, porque nessa primeira eleição majoritária, presidencial pós-Lava Jato, porque 2014 estava no começo, acho que a gente não pode nem considerar, mas pós-Lava Jato, a gente vê uma terra arrasada, né? A influência que a Lava Jato teve na eleição e como ela pautou a preferência por um candidato que não tivesse envolvido claramente com corrupção, que não fosse alvejado pela Lava Jato, além de toda essa pauta de moral e costumes, talvez tenha sido mais forte do que a de economia, que parece ser o grande problema do país hoje, quando a gente pensa no desemprego, na crise econômica, no país tentando engatinhar, sair de uma recessão, e isso foi muito menos discutido do que deveria ter sido durante esse processo. Eu entendo que o Bolsonaro, ele é filho da Lava Jato, filho da grande mídia e filho do PSDB. Tá, vamos tentar. Da Lava Jato a gente entende por quê. Mas veja o seguinte, eu acho assim que o tema da corrupção, ele não foi um tema preponderante dessa campanha eleitoral. Ele esteve presente, mas não foi um tema preponderante. Inclusive, numa pesquisa do IBOPE, somente 2% colocavam o problema da corrupção como um problema de prioridade para o Brasil. Mas é interessante porque no antipetismo, quando se refere a um outro partido, ao PT, exatamente, a primeira qualificação é de que é um partido corrupto, exatamente, né? Então chega desses ladrões no Brasil. Então quando você opta pelo outro, você está optando pelo não corrupto, por mais que essa pesquisa indique isso. Mas eu acho assim que, quer dizer, veja o seguinte, quando você coloca o tema de corrupção em relação à família do Bolsonaro, que enriqueceu e assim por diante, é um discurso que não pega. E, por outro lado, me parece assim que o que pegou de fato é a ideia de varrer o sistema, o discurso antissistêmico. Antipolítico, antissistêmico. Vamos tentar entender, então, esse fenômeno Bolsonaro. Como é que ele se construiu, a partir do quê e como ele foi, e o que ele significa, o que ele representa? Bom, em primeiro lugar, a construção do Bolsonaro não vem de agora, não é de um processo eleitoral, ela vem de antes, de 2013 e assim por diante, quer dizer, ele foi sistematicamente sendo construído pela mídia, pelas redes sociais. Ele foi abrigado no processo de impeachment, a ideia de um discurso forte, inclusive de retorno dos militares,
foi um discurso que pegou durante o impeachment, né? Quer dizer, então era contra tudo isso que está ali, porque ele também era contra o Alckmin, contra os partidos em geral. Não era só contra o PT, mas contra esse sistema aí que, do ponto de vista de boa parte dos eleitores brasileiros, é um sistema falido, de acordo com a máxima de que todos são iguais. Então, o Bolsonaro se colocou contra todos. Apesar de fazer parte desse sistema há 28 apesar anos. Apesar de fazer parte desse sistema há 30 anos, como deputado federal. Então, me parece que esse foi o mote dessa campanha, o discurso mais forte dessa campanha, e aquilo que eu falei antes, a figura de um homem forte, de um homem que vai resolver os problemas do Brasil. Se você prestou atenção, por exemplo, no discurso dele ontem à noite, no domingo à noite, logo após o resultado das eleições, ele enfatizou ainda mais, quer dizer, ele se colocou como protetor dos nordestinos, até dos homossexuais, porque o PT dividiu homos e héteros, segundo ele. E ele quer unir. E ele quer unir. Então, ele vai também proteger as mulheres nordestinas, vai proteger o povo trabalhador e sofrido do Nordeste e assim por diante. Então, é o homem que veio para resolver os problemas do Brasil. Hoje ele falou numa entrevista hoje cedo que é a luta do bem contra o mal, né? Sendo que ele é o bem e o PT é o mal. Mas, normalmente, talvez na eleição, a cabeça das pessoas, do eleitor, funcione um pouco assim, de forma binária, né? Já funcionou no primeiro turno, no segundo turno, então... E o Haddad tenta colar nele o rótulo de antidemocrata, autoritarismo. Que é uma luta pela democracia. É um mote fraco. Fraco, porque é pouco abrangente, nem todo mundo se preocupa. Porque aquilo que eu falei antes, a grande maioria dos eleitores do Bolsonaro não é fascista. E sequer entende o que seja o fascismo. E nem acha que ele represente uma ameaça à democracia. Não vê essa ameaça, não vê essa ameaça. Ele quer uma pessoa que resolva. Então, eu acho assim que a campanha do Haddad, ela entrará num equívoco muito grande se estabelecer uma polarização democracia versus fascismo. Embora eu entenda que é papel da campanha do Haddad reforçar a cultura democrática. Agora, pega um nicho pequeno, né? Eu acho que a classe média mais intelectualizada. Eu acho que só um nicho mais intelectualizado, mais preocupado com esse tema. Mesmo assim, segmentos dessa classe média. E aí foi interessante você usar o termo intelectualizada, não necessariamente escolarizada. Não, né? não. Porque não é a mesma coisa. né? Não. E aí você vê isso um pouco pelo perfil dos eleitores quando as pesquisas do próprio indicam, Bolsonaro, né? Conforme vai aumentando a renda e a escolaridade, ele ganha mais o voto adeptos. Nele, né? Agora, eu concordo também com o Aldo quando ele diz que não dá para ficar batendo na tecla, no caso da campanha do Haddad, de democracia versus autoritarismo, achando que isso vai permitir que se ganhe a eleição. Né? Eu acho, inclusive, que essa é uma dicotomia que, de certa forma, já foi posta. Digamos que ela já atingiu aqueles que poderia atingir. Não, e para o eleitor mais pobre, quer dizer, o que isso quer dizer, né? No sentido prático do dia a dia, da vida das pessoas? É difícil, são termos, eu acho, talvez muito abstratos e subjetivos. Muito abstrato. Né? É por isso que essa pesquisa recente do Datafolha, quando perguntou para as pessoas se elas eram contra ou a favor da democracia, parece até um deu um contrassenso índice alto no momento. Nesse ambiente. A democracia como um conceito não é necessariamente uma coisa a qual as pessoas vão aderir, sabendo exatamente do que se trata, o que isso significa, quais são todas as implicações. E talvez seja pelo momento da eleição, né? As pessoas prezam a democracia, porque quando você pensa em democracia, tá bom, eu vou poder ir lá e votar, né? Então, eu quero votar, eu quero mudar, então talvez o apreço aumente no momento, às vésperas da eleição. Sim, não sei, é um exatamente. chute. Talvez se essa mesma pesquisa for feita de novo daqui a 1 ano ou 6 meses, tenha um resultado diferente. Agora, o que eu queria perguntar para vocês também é que papel teve nessa eleição toda essa parte de moral e costumes? Olha, eu acho que foi uma questão crucial nessa eleição, né? A corrupção, da qual a gente falava agora há pouco, é interessante que realmente ela não foi tão tematizada durante a campanha, exceto talvez pelo Álvaro Dias, que não conseguia falar de outro assunto que não fosse esse. Aí ele não tematizou absolutamente mais nenhuma coisa. Mas é ela que alimenta o antipetismo, né? Então, foi tematizada também pelo Alckmin. Quando falava do PT, a menção dele era o PT do Petrolão, até a musiquinha que ele fazia para falar mal do Haddad e do Bolsonaro. Quando falava do Haddad, a questão era o Petrolão, por exemplo, e aí consequentemente, uma referência à corrupção. Mas, digamos, nem Álvaro Dias nem Alckmin foram tão bem nessa campanha. O que não quer dizer que a corrupção não estivesse ali como, digamos, sujeito oculto. Né? Você não precisa necessariamente falar dela o tempo todo, mas ela está permeia o ambiente. Inclusive porque essa rejeição à classe política como um todo,
ela se baseia em boa medida nessa percepção de que a classe política como um todo, sobretudo os partidos mais tradicionais, se corrompeu. Né? É isso que está posto ali. E aí, isso está expresso nas urnas, né? Porque Sim. a gente viu todos esses partidos perderem muita representação. O PSDB, claro. A gente falou no começo do programa, virou o 10º partido da Câmara com 29 deputados. O MDB perdeu metade da bancada. Tem 66 nessa legislatura, vai ficar com, acho que 34. E vários dos seus caciques, né? Ou perderam foram a eleição, exterminados, né? Ou foram mal votados. A votação do Aécio em Minas, embora ele tenha sido eleito deputado, era senador, candidato a presidente da República, foi uma votação que não foi lá muito expressiva. Mas você imaginar, Eunício, Jucá, sim. Edson Lobão, Sarney Filho, mesmo sim. Outros políticos tradicionais como Suplicy, Linsberg Farias no Rio de Janeiro, quer dizer, muitos, Beto Richa, Marconi Perillo, que não se elegeram, muitos Exato. Deles alvos da Lava Jato. Sim, porque a corrupção, vamos dizer, ela está presente, ela não precisa nem ser, é aquela coisa que está tão presente, não precisa nem ser mencionada. Eu acho que esse é um pouco o ponto. Houve um expurgo, né? Houve um expurgo. Agora, se discutiu muito pouco no primeiro turno, desse ponto de vista, políticas públicas efetivas, né? Quer dizer, quais são as propostas, o que o governo pretende fazer, qual é a ideia dele a respeito de certos temas da sociedade brasileira. Isso pode ser mais discutido no segundo turno. Isso pode ser estratégico, por quê? Porque, no fim das contas, como o Aldo já apontou, as pessoas querem alguém que resolva. Se essa pessoa não se mostrar capaz de resolver, do ponto de vista de ter uma mínima noção a respeito das coisas que precisam ser feitas em cada uma das áreas, isso pode ser uma fragilidade. Né? Porque, claro, uma das coisas, a pessoa que chega e resolve pode vir do homem forte, né? Daquele cara que chega e manda e acontece, faz e não tem medo de cara feia. Pode ser também de quem tem alguma propriedade sobre os problemas. Agora, nesse As duas questões vão aparecer aí como formas de traçar o debate nesse segundo turno. Né? Amanda, só deixa eu complementar uma coisa aqui que eu acho que é interessante. Veja o seguinte, de fato, a corrupção ela é um elemento que está presente, mas eu entendo que o que mais pesa contra o sistema é a ideia de que os políticos não fazem nada, de que não resolvem os problemas do povo. Por exemplo, na questão do Lula, eu acho que não há figura mais marcada no Brasil, até que está preso por conta de suposta corrupção ou não, mas ele está preso e tem um monte de denúncias pesando sobre ele, e, no entanto, 40% do eleitorado preferia votar no Lula. Então, a ideia de que o sistema não faz nada e de que os políticos não resolvem o problema do povo, me parece que é uma ideia mais forte do que a corrupção. E, nesse sentido, por isso que eu penso que essa votação, essa eleição, ela foi antissistêmica nesse sentido. Talvez seja uma combinação das duas Talvez coisas. Seja sempre uma combinação, né? Claro, são porque quando a gente fatores. volta a 2013, por exemplo, que é onde tudo começou, num certo sentido. É verdade, né? É o starting point ali. Embora zero. 2013 também não foi um raio em céu azul, mas vamos lá, 2013. O que foi 2013? Né? Que eu acho que é fundamental para entender 2018. Foi uma imensa insatisfação das pessoas com duas coisas. Uma, que já foi muito discutida, corrupção, mas a segunda foi a insatisfação com a qualidade do Estado, do governo, das políticas públicas. As duas coisas estavam coladas ali. E isso continua sem resposta, né? Então eu acho que é correto. Quer dizer, eu acho o seguinte, são as duas coisas, não é só essa insatisfação com a qualidade da classe política e dela não entregar, mas também não é só a corrupção. Bolsonaro vai ser diferente de Collor? Porque os dois vendem um pouco essa imagem de salvador da pátria. O Collor, em 89, tinha o slogan de caçador de marajás e agora o Bolsonaro contra tudo isso aí. Eu acho que ele vai ser diferente. Por que ele vai ser diferente? Em primeiro lugar, porque ele constituiu alguma base política maior do que o Collor. Ou seja, ele vai ter um conforto maior ele vai ter no Congresso para aprovar os seus projetos. Governadores. Em segundo lugar, me parece assim que o Collor ele foi para um isolacionismo e o Bolsonaro ele tem alguma base em determinadas instituições. Por exemplo, as Forças Armadas são um sustentáculo dele. As polícias. As polícias são uma base muito forte nos estados. E agora até a igreja, né? A igreja evangélica. As igrejas evangélicas entraram forte na campanha dele. O agronegócio, de quem ele se aproximou muito. Então ele vai ter bases sociais muito mais estruturadas e muito mais organizadas do que o Collor. E militantes. Ele tem militantes. Exatamente. Diferente principalmente nas redes sociais. Nesse sentido, jovens, até diferente do PSDB, que já tinha perdido a militância. E era um partido superestrutural, um partido de caciques, né?
Nesse sentido, o Bolsonaro vai ser diferente tanto do PSDB quanto do Collor, exatamente porque ele tem essas bases sociais estruturadas. De alguma forma, é o PT às avessas, né? Porque se a gente começar um pouco lá com Lula, que também tinha uma base social muito sólida quando emergiu como líder, aquele líder muito carismático, forte, você já fez a diferenciação aqui, a distinção entre os traços de um mais populista, latino-americano, e outro, que talvez com características mais fascistóidas, mas no sentido, de novo, daquele mito e daquele líder forte, né? Mais do radicalizado, pai. Eu acho que uma outra coisa que mais tem radicalizado, radical, sim, né? porque o Lula veio para o centro, assim, que, aliás, ele foi eleito com esse compromisso, né, de fazer uma composição de forças, inclusive com as forças conservadoras que ele fez. E uma outra coisa, eu acho assim que uma outra base constituída que o Bolsonaro tem é no Judiciário e no Ministério Público. Sim. Eu tive a oportunidade de ser convocado por uma associação de juízes pela democracia para dar algumas palestras por aí, e eles me chamaram a atenção que a maioria esmagadora dos juízes era eleitora do Bolsonaro. Dizer, então, e na Polícia Federal também? Na Polícia Federal, evidentemente. Então, você percebe... Eu tenho dito que o Bolsonaro é o candidato do Estado. Quando existem crises sistêmicas, normalmente quem reage é o Estado, quer dizer, o Estado no seu funcionalismo. A burocracia do Estado. E, nesse sentido, o Bolsonaro se constituiu como candidato das polícias, das Forças Armadas, do Judiciário e do Ministério Público. Ele é do Partido do Estado. E até de certos setores da diplomacia. Também, que também é parte do Estado. Claro. Nesse sentido, o que a gente pode esperar de um eventual governo dele? A aprovação de reformas importantes, caras ao mercado, porque ele acenou muito ao mercado com o guru econômico dele, o Paulo Guedes. Promete fazer uma reforma da Previdência, embora, enfim, não haja muitos detalhes no programa dele. Precisa ver o quanto a conversão dele ao liberalismo econômico é real ou não. Como a gente considera o histórico do candidato, e ele nunca foi exatamente um liberal, muito pelo contrário, ele foi sempre um corporativista, e alguns dos seus principais apoiadores também têm posições nessa linha, vamos pensar no Major Olímpio, eleito senador aqui em São Paulo. É um defensor radical de privilégios previdenciários para militares e policiais. Então, se precisar fazer uma reforma previdenciária, são categorias, são castas intocáveis? Mas já eram, né, na reforma da Previdenciária do governo Temer, os militares nem faziam parte. Judiciário e do Ministério Público. Nós sabemos que o Judiciário e o Ministério Público são outros dois estamentos fizeram a maior pressão para não aprovar a Previdência. Claro, né? Seriam os mais atingidos. Eles têm condições nababescas de remuneração, inclusive remuneração para além do teto, e são controlados por si mesmos. Então você acha que ele pode enfrentar dificuldades, por exemplo, para aprovar a reforma, que eu acho muito difícil que reforma que ele vai é a prioridade zero do mercado. Que onera só os outros, né? E não esses setores, mas esses setores impõem um alto custo. E no discurso que ele fez ontem à noite, após o resultado das eleições, me chamou a atenção o seguinte, quer dizer, ele já fez um viés em torno da questão das privatizações. Não sei se vocês prestaram atenção nisso. Ele falou que iam privatizar várias, né, no primeiro ano. Ele disse que ia privatizar, mas que ele sabia o que era estratégico para o país, que não ia privatizar tudo e que ia preservar os interesses nacionais, porque isso era muito importante para o país e que não ia entregar aquilo que é riqueza do povo brasileiro. Isso é bem uma agenda militar, né? Historicamente, foi um discurso dos militares. Exatamente. E se você... é uma volta que é nacional, desenvolvimentismo da década de 60. E a própria história do Bolsonaro no Congresso Nacional, nesse sentido, ele sempre votou junto com o PT nessas questões nacionais. E só ultimamente que ele vinha fazendo o discurso, e me parece que o discurso ontem à noite foi um discurso demonstrar um pouco um viés diferente da liberalização absoluta. É que ele já pode fazer esse movimento, porque ele já se livrou do PSDB, que seria, digamos, o grande vocalizador das posições do mercado, das posições liberais, e aí liberais até mais na política. Mas os liberais estão com ele também, né? Os liberais já estão com o Bolsonaro. Depende já do que a gente chama de liberal, né? Se a gente considerar os liberais no sentido econômico... Não, liberais no sentido econômico. Sim. Não, é que a gente tem toda uma questão do liberalismo político, né? E o que a gente vê aí, do ponto de vista de liberalismo político, é exatamente o oposto. Eu vou chamar isso dos progressistas, outro campo. Do ponto de vista do liberalismo puramente econômico, eu às vezes prefiro chamar de mercadismo, né? O Bolsonaro estava com eles até agora. O que é quase uma religião também. Sim, e que ele conseguiu excluir o PSDB, que podia ser um partido a vocalizar esse tipo de demanda, o Partido Novo, que podia ser a vocalizar esse tipo de demanda, e com quem ele sobra no segundo turno. Tanto que o mercado hoje está eufórico, né? Dólar despencando, a bolsa lá no céu. Ele sobra no segundo turno com um candidato que é o antípoda
dessa posição. Sim. Né? E, consequentemente, ele até pode, e todo mundo faz isso, e aí o outro lado vai fazer a mesma coisa no sentido contrário, ir para o centro, porque ele vai em busca de um certo apoio que ele ainda não tem assegurado. Ele já garantiu o apoio desse grupo porque a alternativa é pior. Mas eu acho que ele não vai para o centro. Eu não sei, eu tenho essa impressão que a radicalização... Não quero dizer ir para o centro. Não, moderar o discurso. No discurso econômico, eu quero dizer ir para o centro. Ele vai para o centro é o seguinte, olha, o pessoal que prefere mais mercado do que intervenção, no PT não tem opção, então eles ficam comigo. Sim. Eu posso até então ser menos pró-mercado do que eu era até agora, é isso que eu estou chamando de ir para o centro. Eles já estão comigo, né? Eu já ganhei. Porque eles não têm escapatória. Eles não têm para onde correr. Pelo menos pela aposta que eles próprios fizeram. E aí ele faz esse movimento. Professores, eu preciso interromper rapidamente. A gente vai para um rápido intervalo, que a gente já está super atrasado aqui, estourado, e a gente fala rápido, já de volta rapidinho para seguir com a entrevista. Não sai daí. Olá, estamos de volta com os nossos dois convidados de hoje, dois cientistas políticos da Fundação Getúlio Vargas, professor Cláudio Couto, e da Fundação Escola de Sociologia de São Paulo, Aldo Fornazieri. Professores, a gente ainda temos pouco tempo, então vamos passear assim, por algumas questões que eu acho que são importantes ainda. Erros da esquerda, né? Onde é que a esquerda, o PT, falharam para levar essa surra no primeiro turno? Bom, eu penso que a esquerda cometeu muitos erros, e particularmente o PT. Erros pré-campanha, por exemplo, em demorar em definir o vice para construir a pessoa política dele. O Haddad entrou na campanha quase que no calor já da luta da campanha. O PT não mobilizou em torno do processo do Lula para aglutinar força mobilizadora de rua e assim por diante. E especificamente na campanha, eu acho assim que, em primeiro lugar, o PT subestimou Bolsonaro. Não se preparou para a ideia de uma campanha como guerra política, não percebeu que o Bolsonaro faria uma campanha em torno dos fake news e não tinha armas para responder a esse tipo de coisa e assim por diante. E depois, eu acho que o PT errou na construção da figura do Haddad como candidato, como líder. Quer dizer, por quê? Se era legítimo que o Haddad aparecesse no início da campanha vinculado à figura do Lula, aos poucos ele tinha que ir se distanciando e ele aparecer como líder, a pessoa forte que vai decidir e resolver os problemas do Brasil de uma forma justa, de uma forma democrática e de uma forma humanizada, se contrapondo à figura forte do Bolsonaro. E isso me parece que foi um outro erro. E como eu falei antes, no início, quando a gente estava batendo papo aqui, o slogan de campanha é um slogan errado no momento em que as pessoas têm raiva e tristeza. O Brasil feliz de novo é muito mais um olhar para o passado do que um olhar para o presente e para o futuro. E nesse sentido, me parece que foi um mote que foi pueril. Outros erros do PT, por exemplo, lançar uma candidatura bizonha como a da Márcia Tiburi no Rio de Janeiro para governadora. O próprio Marinho aqui em São Paulo, uma figura frágil que fez... E a Dilma, que não ganhou, né? Também parecia eleita pelas pesquisas. O Suplicy, um político que, de certa forma, está ultrapassado. Enfim, se o PT tivesse lançado ele como deputado federal, ele poderia puxar votos. A mesma coisa a Dilma, né? A mesma coisa a Dilma. Então, foram erros que foram se somando. O PT não se renovou, não fez autocrítica. O que o Haddad precisa fazer? Qual precisa ser o discurso dele nesse segundo turno, professor Cláudio? Porque aí o Aldo chamou a atenção para um fato importante, que é essa tutela, né, sobre Lula. O senhor falou da tutela jurídico-militar do Bolsonaro e a tutela do Lula sobre o Haddad. Quer dizer, são dois candidatos tutelados, mas nesse sentido a tutela do Haddad, obviamente, é muito mais explícita. E aí, no primeiro dia após o primeiro turno, ele vai para Curitiba se reuniu com o Lula. Eu acho que o problema é que o PT ele não conseguiu, vamos dizer... se livrar dessa dependência em relação ao Lula, por culpa do próprio Lula, em boa medida. Né? O Aldo chamou muito a atenção aqui nas falhas do PT, digamos, no curto prazo, né? No que se refere ao período mais recente, inclusive a campanha, eu acho que ele está correto em todas essas críticas. Mas eu diria o seguinte, há um erro do PT anterior, para além da questão de ter tido problemas de corrupção no governo, que evidentemente é um erro também, mas enfim, esse erro já foi cometido lá atrás e tal. Agora, na hora que o PT vai fazer a sucessão, lá atrás, em 2010, o que foi a escolha do Lula? Né?
O PT não tinha uma candidatura alternativa, dentre os grandes nomes do partido, tinham sido todos escolhidos pelo escândalo do Mensalão, aqueles que eram os nomes naturais para a sucessão, Palocci, Zé Dirceu, Genuíno, algum outro nome. O Lula foi buscar alguém não para lhe suceder, mas ele foi buscar alguém para esquentar a sua cadeira. Ele não tentou... E para tutelar, né? E para tutelar. Ele não tentou um terceiro mandato, justiça seja feita, se falava disso, mas o próprio Lula jamais autorizou algo nessa direção. Só que escolheu uma sucessora que era alguém que não era uma política, era uma mistura de burocrata com militante. Então ele imaginou, é uma tarefeira que vai ficar aqui, é uma gerentona, ocupar essa cadeira por 4 anos, daqui a 4 anos ela sai e eu volto. Não aconteceu, o governo dela foi um desastre completo, né, economicamente um cataclisma, do ponto de vista de liderança política, de capacidade de organizar o Congresso, uma atrapalhada atrás da outra, deu no que deu. Se ele tivesse, em vez disso, escolhido um sucessor ou uma sucessora, alguém para efetivamente tomar o seu lugar e assumir, eu entendo que talvez a trajetória tivesse sido outra. Essa mesquinharia na escolha da sucessão, me parece, foi um erro brutal. E aí, depois, consertar isso é muito difícil. E aí o partido se envolve em outros problemas, como você mesma chamou a atenção. Não faz autocrítica, não se repensa, não recicla a sua imagem. E não vai fazer autocrítica durante a campanha. Fica até difícil para quem votava no PT e pensa minimamente continuar votando. Não vai fazer autocrítica durante a campanha, agora, aí não é hora mais. Agora, rapidamente, PSDB, Alckmin, a gente falou, quase não falou sobre esse tema, menos de 5% dos votos. A correlação política no Congresso mudou completamente. A gente vem vivendo uma polarização PT-PSDB basicamente nas últimas 3 décadas. Como é que vai se dar essa composição política daqui para frente, né? O PSDB quase que alijado. Eu digo o seguinte, Amanda, que o eleitor muitas vezes não sabe votar, mas ele sabe muito bem punir. E o que ele fez nessa eleição foi uma clara punição ao PSDB. Por que ele fez essa punição? Porque o PSDB foi o patrocinador do impeachment, né, que eu classifico como um golpe parlamentar, e aí o partido se mostrou como um moralista sem moral. Por exemplo, a punição que o PT teve em 2016 foi clara nesse sentido, quer dizer... Nas eleições municipais. Exatamente, né? Quer dizer, o eleitor se sentiu traído pelo PT e tirou a metade das prefeituras do PT. E agora isso aconteceu com o PSDB. Quando o Aécio Neves, que foi, digamos assim, o que colocou em questão a legitimidade das eleições de 2014... É pego com a boca na botija. Com a boca da botija, é imperdoável para o eleitor. E o eleitor estabeleceu claramente uma punição. Eu conversei com vários eleitores do PSDB e eles me diziam exatamente isso, quer dizer, o PSDB não dá, ele traiu a nossa confiança. Então, foi uma quebra absoluta de confiança e o Bolsonaro se aproveitou muito bem disso porque ele veio com esse arrastão antissistêmico no sentido dos partidos tradicionais. Em que termos vai se dar a vida política? A gente tem 5 minutos para o final, então acho que a gente já pode começar com as nossas conclusões. Em que termos vai se dar o novo governo? Em que termos vai se dar a nova vida política partidária do Brasil daqui para frente, assumindo, na hipótese que hoje parece mais provável, de uma vitória do Jair Bolsonaro e com o Congresso que já está escolhido? Bem, porque não tem mais PT e PSDB e toda a vida política vem se organizando em torno dessa polarização. Se as coisas funcionarem normalmente, do ponto de vista institucional, normalmente eu quero dizer, o presidente realmente conseguir se relacionar com o Congresso, decidir, seguir as regras estabelecidas e tudo mais, que também não há certeza quanto a isso, eu entendo que vai ter que se construir uma coalizão, uma maioria, vai ter que levar essas pessoas para dentro do governo com muito mais trabalho, porque está muito mais pulverizado, e não é só a Câmara agora que está muito pulverizada, é também o Senado, que já está fragmentado, mas piorou. Então, o custo de manter essa coalizão vai ser muito mais alto. Mas você vai ter um presidente também, nessa hipótese, muito popular, né? Vai ter uma lua de mel aí isso dura 6 meses. Popularidade de presidente, se ele não mostrar serviço na crise que a gente está, isso dura 6 meses. Né? São 6 meses que ele tem que aproveitar, inclusive, para fazer as coisas que pretende, qualquer que seja o presidente. Sim. Né? Não é... Dura 1 ano, se muito. Veja o caso da Dilma lá atrás, também assumiu com uma baita popularidade, fez aquela faxina né? que só piorou as coisas na relação com o Congresso, por sinal, e ao fazer a faxina, o que aconteceu? Perdeu o apoio no Congresso, não conseguiu mostrar nada, quando chegou 2013, acabou o governo. Será que o Bolsonaro vai ser mais habilidoso em construir, apesar dele ser alguém egresso do Congresso, é do baixo clero, né? Bom, ele nunca foi, acho baixo que clero composição e marginal, nunca, né? E marginal, composição nunca foi o forte dele, Exatamente. Nunca liderou a bancada, liderou o partido, relatou projeto na Câmara. Bom, eu entendo que se o Haddad for o vencedor,
a composição de uma governabilidade vai ser mais tranquila, porque o Haddad, de certa forma, ele é de dentro Mas você tem um Congresso muito conservador, Mas né? eu acho que ele tem habilidade, o Centrão aí, ele compõe, até parte do PSDB parece que pode compor, o PMDB, o MDB também compõe, nesse sentido haveria um trânsito maior para uma transição e assim por diante. Temos que levar em conta também os governadores, né? Eu acho que os governadores podem ser um ponto importante de sustentação do novo governo. E precisa ver quem vai ganhar, né? E nesse sentido, o Haddad me parece assim que ele tem um trânsito maior junto com os governadores. O PT já elegeu 3, o PSB também já elegeu 3. A eleição aqui em São Paulo é decisiva exatamente porque teremos 2 polos, um polo que é de composição, que é o do França, e o outro polo que é de composição com o Bolsonaro, que é do João Dória. Aliás, São Paulo e Minas são as duas chances do PSDB sobreviver, né? Porque Minas, se perder nos 2 estados... Depende aí que PSDB, por exemplo, o destino do PSDB vai depender da eleição, principalmente de São Paulo. Se o Dória vencer, eu entendo que o PSDB que nós conhecemos até agora vai desaparecer. Porque ele vai Se mandar o Dória no partido... perder, há uma chance de recomposição do velho PSDB. Mesmo com o governador do Rio Grande do Sul, exatamente, né? Que está mais próximo dessa tradição do que PSDB. Foi prefeito de Pelotas, é um prefeito... O Eduardo Leite, né? Mas muito jovem, né? Jovem. É uma liderança nova. E que fez um excelente governo lá em Pelotas. E preparado, né? Morou fora. E não fora. tem esse perfil que o Dória tem em São Paulo, O que o prefeito de Porto Alegre tem também. Que agora tem o voto Bolso-Dória. Que o prefeito de Porto Alegre tem, que é um pouco, que é esse PSDB raivoso, né? Esse PSDB hidrofóbico, quase, que tem uma relação com, sobretudo, que está à sua esquerda, que nem precisa ser muito à esquerda, né? Mas ele chamou Márcio França, de Márcio Cuba, o cara que foi vice do Alckmin durante todo esse tempo. É um discurso tão descolado da realidade que só se justifica realmente por conta dessa postura raivosa. Tanto que caciques do PSDB mais tradicional, daquilo que a gente poderia chamar de PSDB histórico e tudo mais, estão torcendo pela derrota do Dória em São Paulo. Certamente. Né? Porque, afinal de contas, eles acham que só dá para recompor o partido nos seus velhos moldes se ele não tivesse poder todo que teria no caso da sua vitória aqui. Democracia sobrevive? Última pergunta, resposta rápida. Eu acho que essa democracia inefetiva, ela sobrevive. Eu acho que não vai ter uma intervenção militar direta, mas aquilo que eu falei antes, uma tutela judicial militar sobre essa democracia manca que nós temos aí. E aí a ameaça que o professor Cláudio também colocou, quando o senhor fala em ameaça à liberdade civil, a direitos, né, individuais, direitos civis, liberdades... E a própria democracia. Eu acho que até essa democracia que o Aldo vê como muito limitada... Mas como que? Cita corre alguns riscos. exemplos. Com medidas que podem ir minando aos poucos os diques institucionais que ainda existem. Você, por exemplo, aprovando medidas que fortalecem o poder do presidente, que reduzem o poder dos órgãos de controle, ocupando órgãos de controle com pessoas que vão, na realidade, comer de fato na sua mão. Ampliando ou diminuindo o STF. Por exemplo, embora isso requer emenda constitucional, não é tão fácil de aprovar, dependendo de como o Congresso se comportar. Mas se você tiver medidas que uma maioria legislativa te aprova, que vão, por exemplo, reduzindo o poder da Controladoria Geral da União, né, do TCU, que vão aparelhando a Polícia Federal. Isso me parece um problema muito sério. A Polícia Federal, apesar de tudo, até esse momento, ela foi um órgão autônomo. E tanto que ela investigou o governo ao qual ela estava subordinada. Agora, com essa relação mais forte do próprio presidente, se o Bolsonaro vier a ganhar, com a Polícia Federal e com a possibilidade dele indicar um policial federal seu apaniguado, a gente pode ter essa polícia, em vez de operar a favor da democracia ou da república, controlando problemas de corrupção, atuar contra opositores. Isso pode acontecer no nível da polícia, isso pode acontecer, inclusive, com articulação nos estados, uma mudança na legislação no sentido de dar carta branca ao uso da violência sem qualquer tipo de controle. Ela já acontece sem essa legislação. Eu acho que a imprensa também, né, que foi chamada de mídia golpista. Não, ele já ameaçou... pelo PT e a mídia comunista pelo Bolsonaro. Ele já ameaçou... A gente talvez não esteja num ciclo muito bom. Ele já também ameaçou alguns veículos de imprensa de cortar pela metade a dotação que eles recebem de verba. Quando ele faz esse tipo de ameaça, o que ele está querendo fazer? Manietar a mídia? Ou será que ele vai ter algum órgão de mídia para chamar de seu? É esse o risco que a gente corre. É um risco não de uma ruptura de um dia para o outro, mas como foi no chavismo, na Venezuela, de uma ruptura
para e passo, né? Você vai lá, quebra uma coisa aqui, quebra outra coisa ali, vai minando a oposição tem um ganho aqui, você tira alguma coisa, tem um órgão de controle, você mina, você cria situações de constrangimento para adversários, aproveitando inclusive do poder coercitivo que tem. É esse o risco, né? De uma paulatina degradação da pouca democracia que ainda se tem quando se considera os problemas que ela hoje enfrenta. Professores, muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo, a gente podia ter ficado acho que mais 3 horas aqui conversando, porque a gente não conseguiu nem falar das eleições estaduais, porque é um debate certamente, né, rico e de mil reflexões. Mas obrigada pela participação. Já estão convidados sempre a voltar. Obrigada também pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se vê aqui na segunda-feira que vem. Tchau, tchau. Até lá.